Você já deve ter ouvido falar que os fundos imobiliários são perda de tempo, que eles apanham para o CDI e que as ações são muito melhores. Pois é, eu escuto isso direto, mas mesmo assim eu continuo investindo em fundos imobiliários há mais de 2 anos e eu vou te contar o porquê. Então, se você gosta desse conteúdo de investimentos e finanças, te convido a se inscrever aqui nesse canal e deixar nos comentários aqui embaixo se você investe em fundos imobiliários e qual a sua opinião sobre eles. Antes de tudo, a gente precisa entender o que são os fundos imobiliários e como eles ganham dinheiro. Então, dando um exemplo prático sobre fundos imobiliários, imagina que você e outras várias pessoas querem comprar um shopping, algum galpão, algum prédio bem grande, algum imóvel grande. Sozinho é muito difícil você comprar esse imóvel, você não teria dinheiro. Mas com várias pessoas dando um pouquinho ali, dá sim para você comprar esse imóvel. Esse dinheiro todo junto, no nosso exemplo, é os fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários compram o imóvel, alugam e distribuem esse dinheirinho que eles ganham com o aluguel. E quem que ganha esse dinheiro que é distribuído? Todas as pessoas que colocaram dinheiro no fundo, ou seja, nós que investimos naquele fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário é um investimento do setor de imóveis. Isso é muito importante a gente destacar. E o objetivo dele é te gerar uma renda passiva, ou seja, te gerar um dinheiro ali entrando todos os meses na sua conta, no seu bolso, sem você precisar trabalhar, e uma valorização no longo prazo, porque os imóveis que serão comprados, de acordo com o tempo, eles vão se valorizar. Isso é normal. Eu comecei a investir em fundos imobiliários lá atrás, em janeiro de 2024. E eu comecei a investir R$ 108, menos de R$ 200 foi o valor que eu comecei a investir em fundos imobiliários. E desde lá até hoje, aproximadamente 1 ano e meio investindo em fundos imobiliários, o meu patrimônio foi crescendo. E atualmente em fundos imobiliários a gente tem um patrimônio de R$ 5.800. O meu objetivo inicial investindo nos fundos imobiliários era diversificação, ou seja, diversificar os investimentos que eu tinha e também crescer o meu aporte, porque os fundos imobiliários estariam me pagando esse aluguel, entrando na minha conta, e aí eu poderia reinvestir eles em qualquer que seja, em fundos imobiliários, em ações, em qualquer outro ativo. Assim eu estaria aumentando o meu aporte, aumentando o dinheiro que eu investiria todos os meses. E essas são boas estratégias e bons objetivos a se investir nos fundos imobiliários, caso você ainda não invista. Quando você investe nos fundos imobiliários, você diversifica, porque as ações e os fundos imobiliários são setores completamente diferentes. Os fundos imobiliários, a gente está falando de imóveis, coisas que as ações não tem. As ações a gente está falando de empresas, então tem empresas de vários setores, mas aqui a gente está investindo diretamente em imóveis, em shoppings, em galpões e muitos outros. Mas na minha carteira os fundos imobiliários nem sempre foram uma maravilha. Eles sofreram sim com essa Selic muito alta de 15%, os fundos imobiliários acabam sendo afetados. Por quê? Quando a taxa Selic está alta, os investimentos de renda fixa ficam com juros, ou seja, taxas muito maiores. Então muita gente prefere investir em renda fixa, já que é mais garantido, é algo fixo, em vez de investir em fundos imobiliários, que é uma renda variável. E o outro motivo é que essa taxa alta, ela deixa os juros muito maiores, juros de crédito. Então, para você fazer um financiamento, um empréstimo, que imóveis fazem muito, é muito difícil. E principalmente para você construir novos projetos, ou seja, se você quer construir um imóvel novo, você quer comprar um imóvel novo, é muito mais difícil, porque a taxa de juros ela vai estar altíssima, ou seja, o financiamento vai estar altíssimo, as taxas. E na minha carteira, desde quando eu invisto, os fundos imobiliários oscilaram sim. Então ele começou aqui numa crescente, mas aqui por volta do final de 2024, ele decaiu bastante, ele oscilou bastante para baixo. Muita gente que critica os fundos imobiliários
apontam que os fundos imobiliários eles apanham para os investimentos de renda fixa, para os CDIs. Olhando aqui o gráfico comparando os fundos imobiliários com os CDIs, a gente consegue ver mesmo que nesse momento ele está apanhando sim para o CDI. O CDI aqui em 2025 está com uma rentabilidade de 28% desde lá de 2023, no meio de 2023, e o IFIX está com uma rentabilidade de 15%, quase metade. Mas isso a gente tem que levar em conta que as taxas de juros elas estão altíssimas e nem sempre vai continuar assim. É fato que a taxa Selic, o CDI, está em patamares anormais, por isso está compensando muito investir em renda fixa, mas que isso tende a cair. O próprio Banco Central já falou que a taxa Selic vai cair, ou seja, os investimentos de renda fixa vão render menos e é nesses momentos que os fundos imobiliários eles vão crescer. Outro ponto que apontam é que as ações rendem muito mais que os fundos imobiliários. Isso eu concordo sim. É fato que as ações são os melhores investimentos para você se fazer, principalmente se comparar com os fundos imobiliários. Mas eu acredito que são duas coisas com objetivos totalmente diferentes. É muito difícil até a gente comparar as duas coisas. A gente precisa levar em conta que as ações, sim, ela tem um maior potencial de valorização, de crescimento, mas ela possui muito mais risco, mais volatilidade relacionado com os fundos imobiliários. Mas, como eu disse, os fundos imobiliários têm objetivos totalmente diferentes das ações e eu vou apresentar aqui 3 motivos que eu invisto nos fundos imobiliários. O primeiro motivo é uma renda passiva mensal, ou seja, é um dinheiro todos os meses entrando ali na minha conta e isso eu reinvisto todo esse dinheiro que eu recebo. Por exemplo, nesse último mês de agosto, eu recebi de proventos de ações e de fundos imobiliários R$ 123. Mas se a gente dividir aqui de FIIs, só de FIIs eu recebi R$ 55 e esse valor é constante. Eu estou recebendo todos os meses aí, ó. R$ 47, R$ 48, agora R$ 55, está sempre crescendo. Por quê? Eu estou sempre reinvestindo tudo. Também dá para a gente ter uma renda passiva com as ações, porque elas também pagam aí proventos para a gente. Mas é muito mais estável. Olha aqui na nossa carteira, por exemplo. No mês de março, as ações pagaram R$ 71 na minha carteira. Mas no mês de abril já pagou apenas R$ 5, R$ 4,91. Nesse mês de agosto, as ações pagaram R$ 67, um valor muito bom. Só que no mês passado, de julho, pagou apenas R$ 1. Então é muito instável. Com os fundos imobiliários, você tem previsibilidade. E essa é uma das vantagens de você ter fundos imobiliários. Por isso que eu falo que são objetivos totalmente diferentes. Outra coisa é sobre a diversificação. Diferente de ações que você está investindo em empresas de diversos setores, aqui você sai das empresas e investe em imóveis, em galpões, em shoppings, totalmente diferente das ações. E o terceiro motivo que eu invisto em fundos imobiliários é para conseguir fazer uma bola de neve. O que são essa bola de neve? O que é essa bola de neve? Basicamente é você investir naquele fundo imobiliário, por exemplo, e a quantia que você receber, você conseguir comprar mais uma cota sem precisar tirar dinheiro do bolso. Mas calma, vamos entender aqui na nossa carteira um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Nesse mês aqui na nossa carteira, o MXRF11, um fundo imobiliário que eu invisto, me pagou aí de aluguel de dividendos R$ 7,80. A cota do MXRF11 ela tá de R$ 9,62. Ou seja, se eu continuar investindo e receber o valor de R$ 10, por exemplo, só eu continuar investindo, atualmente ele está pagando 10 centavos por cota, então se eu continuar comprando cota, eu vou chegar no valor, por exemplo, de R$ 10. Concorda comigo que quando eu estiver recebendo R$ 10, eu consigo comprar mais uma cota do MXRF11 sem tirar dinheiro do meu bolso? O próprio MXRF11 vai pagar mais uma cota para mim.
E essa é a bola de neve. Uma coisa que é muito difícil a gente conseguir com ações. Dá, mas é muito mais difícil, porque tem a instabilidade aí do pagamento das ações. Elas não são obrigadas a pagar, diferente dos fundos imobiliários que são obrigados a pagar todo mês uma quantia do lucro. 95% do lucro eles são obrigados a distribuir para quem investe neles. Mas agora a questão, quais os melhores fundos imobiliários, quais os melhores tipos, setores de fundos imobiliários para 2025? Fundo imobiliário tem diversos setores, tem galpões, tem shoppings, tem varejo, tem híbrido, tem papel, diversos setores, e os melhores eu vou apresentar aqui para vocês. Para 2025, com certeza, os fundos imobiliários do setor logístico, ou seja, galpões logísticos, são os que estão mais em destaque em 2025, porque eles estão se beneficiando muito com o e-commerce, ou seja, com as vendas online. Eles estão com uma demanda crescente, cada vez mais as empresas estão querendo galpões logísticos para armazenar seu produto. Então é um setor que está crescendo muito agora e também é um dos melhores. O segundo é o setor de shopping. Com a pandemia ele acabou sendo um pouco abatido, por quê? Muitas pessoas na pandemia não saíram de casa, não saíram para comprar algo. Agora as coisas estão voltando ao normal, então muita gente, se você for no shopping aí da sua cidade, o shopping vai estar lotado, porque as pessoas estão voltando a querer comprar em shopping. O consumo das pessoas está voltando a ser forte depois da pandemia. E o terceiro são os fundos imobiliários híbridos, ou seja, que investe mais de um setor. Ele pode ser de shopping, de varejo, de galpão, e de varejo, e de shopping. E eles estão vindo muito forte agora nesse ano, porque você consegue investir em diferentes setores em apenas um fundo imobiliário. Você tem uma diversificação em um fundo imobiliário. Então a conclusão é que sim, investir em fundos imobiliários tem sim seus desafios. Não é o melhor investimento do mundo, não é o mais rentável do mundo, não vai bater as ações no longo prazo, mas é uma forma com um objetivo diferente de criar uma renda passiva ali todos os meses e uma estabilidade na carteira. Agora, como eu disse lá no começo, eu quero saber aqui nos comentários se você investe em fundos imobiliários e qual a sua opinião sobre esse tipo de investimento que é muito julgado, muito discutido, que muitas pessoas debatem se vale a pena ou não investir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito fácil vocês apoiarem esse canal apenas se inscrevendo e deixando um like aqui embaixo. Se você gostou, acha que esse conteúdo trouxe alguma coisa de nova para vocês, você conseguiu aprender alguma coisa a mais, não deixe esse conteúdo parado aqui. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo seu que também investe, em algum grupo que você tá de investidores, para eles aprenderem mais aí, para quem está começando. Vamos ajudar aí muita gente. Eu te vejo no próximo vídeo, maratona no canal e fui!